Olá a todos, estamos fazendo o nosso vídeo do canal Guia dos Perplexos na série Aprendendo a Ver, número 6. Este vídeo, portanto, é o número 6 da série Aprendendo a Ver. Eu tenho um esclarecimento muito importante a fazer neste vídeo. Eu tenho me detido nas escrituras, ou seja, nos livros sagrados das três grandes religiões monoteístas, o Islã, o judaísmo e o cristianismo, mas não é minha intenção permanecer nestes três livros ou explorar essas três religiões. Não. O que está aqui em jogo é a crença. Lembrem-se, psicologicamente, o homem pensa segundo sente e sente segundo crê. Então, no final das contas, é a crença que determina as minhas ações na vida. Eu estou usando os textos sagrados do Alcorão, da Bíblia judaica ou a Antiga Aliança, a Tanakh, da qual a mais conhecida é a Torá, e as Escrituras cristãs ou Novo Testamento, porque são os mais conhecidos. Mas apenas para mostrar a vocês como, através de um único livro sagrado, nós podemos ter tanta diversidade de crenças. E crenças que até são hostis e se matam. A quantidade de cristãos matando cristãos desde que Jesus Cristo veio ao mundo é enorme. A quantidade de muçulmanos que matam muçulmanos é muito grande por causa da divisão entre sunitas e não consigo me lembrar a outra parcela. E os judeus também, nós temos principalmente a grande divisão que são os Ashkenaz, que não aceitam a Torá escrita, quer dizer, para os judeus Ashkenaz, o chamado Antigo Testamento não tem valor. Os talmudistas, para eles, é o Talmud. A Mikra, que é a Torá escrita, não tem valor. Eles vão se basear na Mishnah e no Talmud, ou seja, na tradição dos rabinos, que começou com Esdras, na Babilônia, e que até hoje subsiste. Como já li para vocês aqui, um texto escrito por Bernard Casper, judeu erudito, que escreveu o livro Uma Introdução ao Comentário Judaico da Bíblia. Ele faz uma citação da Mishnah que diz: aplica-se maior rigor ao comentário dos rabinos ou escribas, portanto ao Talmud, do que a Torá escrita, a Mikra, a Tanakh. Então, essa é a opinião dos talmudistas. Aí, os que acreditam na Torá escrita dizem que eles são ateus. E aí criou-se uma grande divisão entre os sefaraditas, que são geralmente religiosos, e entre os ashkenaz, que seguem o Talmud e não dão valor à Torá. Então, isto é apenas exemplos. No centro desta discussão e no centro desta nossa exposição está o que nós chamaremos de crença, em hebraico, emuná, a fé, que Jesus Cristo disse que remove montanhas. Então, é a fé que nos interessa. Se é em Alá, se é em Elohim, El Shaddai, o El Elyon, se é em Jesus Cristo, se é em Moisés, se é em Maomé, se não interessa. Eu estou apenas explorando nessa parte inicial, nesses vídeos inicial,
aquelas três religiões e os livros sagrados dessas três religiões, porque elas são mais conhecidas. É muito difícil você encontrar um budista, mas também o budismo tem várias distinções. Já começa que Buda nunca pronunciou o nome Deus. E quando um discípulo dele perguntou a ele: Mestre, nós seremos ateus, nós não creremos em Deus, tu nunca nos falaste de Deus. A resposta dele foi exata e literalmente a seguinte: quando vocês compreenderem o que é o homem, eu explicarei quem é Deus. Então, toda a vida do Buda, né, que terminou, por exemplo, no Zen budismo ele foi endeusado. Buda para os Zen budistas é Deus, embora para a maioria de outras denominações budistas seja apenas uma filosofia doutrinária. Mas para o Zen budista, Buda é Deus. Então, você vê, a diferença de opiniões é muito grande. E por que isso divide a humanidade? Nós deveríamos simplesmente ser tolerantes com as crenças dos outros. Então, não é porque eu li aqui para vocês, na Bíblia de Jerusalém, que no Gênesis 28, parece que versículos 22 e 23, né? Jacó diz que viu Javé, que o homem da escada diz para ele: eu sou Javé, serei seu protetor. Enquanto que em Êxodos 6, 2 e 3, o anjo da sarça ardente diz a Moisés que nunca me apresentei com o meu nome Javé aos vossos pais, os patriarcas, nem a Abraão, nem a Isaac, nem a Jacó. São dois textos completamente excludentes. Um exclui o outro. Mas eu posso escolher qual que eu quero excluir. E isso não seria problema nenhum se os homens fossem tolerantes. O problema é a intolerância. É eu querer que a minha verdade prevaleça e a sua não tem importância. Não, toda crença tem importância. A fé de cada um é importante e nós vamos respeitar a fé de cada um, porque é a fé que move montanhas. É a crença quem determina nossos atos, atitudes, ações, padrão moral. É isso. Não são os livros sagrados, que ninguém segue os livros sagrados, né? São Paulo e em outros escritores do Novo Testamento dizem: a lei nunca salvou ninguém, porque nunca houve um homem que seguisse os preceitos da lei. Quer dizer, a Torá, ou o Torá, que é a lei, nunca salvou ninguém. Todo mundo sempre foi salvo pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, e não pelos preceitos escritos da lei. Isso fica claro. Jesus foi o único que cumpriu a lei. E depois que ele cumpriu, aboliu. E deu apenas uma lei: amai ao próximo como a vós mesmos. Na verdade, ele fala em duas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E depois diz: mas essas duas são iguais, e se você quiser reunir em uma só, ama o próximo como a ti mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que vós sois meus discípulos. Quem é que cumpre esse preceito? Amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. Esse é o cristianismo, se reduz apenas nisso. E quando um judeu que queria ser fiel se dirigiu até um mestre famoso do judaísmo, contemporâneo de Jesus Cristo, que provavelmente estava no templo de Jerusalém quando Jesus foi lá fazer a bar mitzvah dele, completar os 12 anos de idade, a festa dos 12 anos, e Léo e Shammai estavam lá sem dúvida nenhuma, porque eram contemporâneos e eles frequentavam o templo, né? Então, um homem querendo ser um fiel seguidor da Escritura, pediu a Hilel, que era considerado um mestre de grande sabedoria, um iluminado: mestre,
me diga, me resuma a Escritura, a lei, durante o tempo em que eu posso ficar em pé, num pé só. Quer dizer, eu gostaria que você me desse um resumo de toda a Tanakh, a Torá, os Nebiim e os Ketubim, ou seja, todo o resumo do que Deus quer que eu faça, do tempo que eu estiver na posição do bêbado, em pé num pé só, no pé direito. E o que Léo disse, Jesus repetiu no Novo Testamento: não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Jesus repetiu isso, só que tirou da negativa e colocou na afirmativa: o que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Olha que coisa simples. Como esses mestres do Espírito viam a obrigação diante de Deus como uma coisa tão simples. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse Jesus. E Léo disse: o que não quereis que os outros vos façam, não façais a eles. Faça aos outros o que você quer que eles te façam. Trate os outros como você quer que eles lhe tratem. Então, o que vai estar no centro desse nosso bloco, que é Aprendendo a Ver, é que o homem não consegue ver Deus como um ser simples, simples de entender, simples de ser compreendido. Deus quer ser compreendido, e compreender Deus é simples. Jesus, que foi o homem que melhor compreendeu Deus, para mim que sou cristão, disse: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, com o preço da própria vida, se for preciso. E quantos sacrificaram a vida pelo próximo? Já contamos aqui em outros vídeos. O sargento bombeiro que estava com a família no jardim zoológico e uma criança subiu pelo aramado na jaula das ariranhas e caiu dentro da jaula. Ele pulou dentro, jogou a criança para fora e não teve tempo de sair, porque as ariranhas têm garras que parecem facões. Ele foi dilacerado em poucos minutos. Ele fez sem pensar, mas isso prova o quê? Que nós somos programados para fazer o bem, para o amor. Jesus não veio obrigar a gente a amar, veio dizer a gente que nosso programa é amar, que nós podemos até demorar a descobrir isto, mas esta é a realidade, é simples. A mesma coisa disse Iléu: se você ama o seu próximo, você não faz o mal a ele. Porque você se ama, você quer ser vivo, você quer ter saúde, você quer viver bem e não quer que ninguém lhe faça mal. Então, haja assim com os outros. A diferença de Léo para Jesus é nenhuma, porque eles viveram na mesma época. Mas veja com que simplicidade esses santos viam Deus. Deus é simples e é fácil de agradar. É fácil fazer a vontade de Deus. Não precisa dessa complicação que tanto Moisés quanto os rabinos e o Islã e tantos livros sagrados aí fazem, uma complicação enorme que Jesus mostrou, que na verdade todo mundo é salvo pela graça de Deus. Ou como diz São Paulo, as nações glorificam a Deus devido à sua grande misericórdia. O que Deus usa conosco é de misericórdia. Então, se ele não fosse misericordioso, ninguém se salvaria. É a misericórdia que triunfará no dia do julgamento de Jesus Cristo. Usai de misericórdia, porque se entendesseis que está escrito misericórdia quero e não sacrifícios, não teríeis matado inocentes. Olha que coisa simples. Eu quero misericórdia e não sacrifícios. E os judeus continuaram, fazendo sacrifícios. Aqui entre nós havia pessoas que subiam a penha de joelho, a escadaria da penha, que tem 365 degraus, subiam de joelho e esfolavam o joelho. O cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Eugênio de Araújo Salles, proibiu, porque diz: vocês pobres já sofrem bastante. Por que esfolar o joelho subindo a escadaria da penha de joelhos? Então nós temos
exemplo de pessoas que entenderam bem o que significa a tolerância. Uma delas é o escritor e teólogo Bernard Bartman, que escreveu o livro Teologia Dogmática e principalmente nesse capítulo aqui, Sacramentos. Olha que coisa bela ele diz aqui. Falando dos mistérios antigos, ou seja, o culto dos pagãos. Ele diz: as antigas religiões pagãs de mistério, contemporâneas do cristianismo dos primeiros séculos, também serviam-se de meios sensíveis, como o sacramento, a água, o pão, o óleo, com o fim de captar as forças sobrenaturais e de realizar uma comunhão mais íntima com a divindade. Constatando este fato, a história nacionalista das religiões afirma frequentemente que os sacramentos cristãos contêm não somente analogia com esses mistérios, mas também muitos elementos tirados dele. Então, os mistérios pagãos tinham a mesma finalidade dos sacramentos cristãos. A única diferença era qual a divindade é honrada. Eu quero me unir a quem? A Mitra, Zeus, Ate, Dionísio, Osíris, Serapis, Ísis, Baal, Afrodite, Gea, Cibele. Qual desses? Eram tudo fantasia, eram tudo ficção. Então nós temos que ter, em princípio, uma noção de um Deus verdadeiro. Essa é aquilo a que nós procuraremos chegar. Então, ele diz aqui que é contra a pretensão de fazer derivar dos ritos pagãos, grosseiros e considerados muitas vezes dotados de eficácia mágica, os sacramentos cristãos, mas que também ele não concorda com a maioria dos padres da igreja que diz que os partidários, os pagãos, na verdade, eles cultuavam demônios, como diz Paulo. E ele diz, não era assim. Não era assim. Eles cultivavam aquilo que eles achavam que eram bons. Mas não era ainda o verdadeiro Deus. Então, a questão é, mas eles cultivavam divindades que eles acreditavam que os salvaria da morte, da segunda morte. E, no final das contas, o paganismo greco-romano estava muito preocupado com a palavra, o logos, o verbo, que é a chave do entendimento de Deus. Segundo São João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, Bernard Bartman diz: não sou a favor dos que dizem que os sacramentos cristãos derivam dos mistérios pagãos, mas também não sou a favor daqueles que dizem que os mistérios pagãos era culto a demônios, como o apóstolo Paulo diz. Eles cultuavam demônios. Não. Eles cultuavam o que, segundo a mentalidade deles, era o bem. Era a noção de bem que eles tinham. Para eles, o touro era o símbolo da força, o animal mais forte. Eles não tinham essa noção do leão como os assírios e caldeus tinham. Os assírios e caldeus cultuavam o leão, também o touro. Mas o leão, para eles, era símbolo da força máxima, da realeza. Por isso, né, o leão. Mas em outros lugares era o touro, o animal mais forte. Então eles cultuavam a força. Era o que eles achavam que era o mais importante. Se eu não acho que o mais importante é a força, eu vou cultuar então a sabedoria. Aí de repente vou fazer como no Bohemian Grove, uma coruja de 10 metros de altura, feita em concreto, e vou fazer um culto a essa coruja. Agora, dizem as más línguas que eles sacrificam criancinhas no altar dessa coruja. Não.
Aí também, que a vida é a suprema lei. Todo mundo que vive quer viver. Todo ser vivo quer continuar vivo. Então aí é uma questão de bom senso. Você quer ser morto? Não. Então não mate. Né? Segundo o preceito, a regra de ouro. Quer dizer, a questão toda é o bom senso. Não importa qual a religião, não importa qual seja o livro sagrado, seja ele a Bíblia cristã, aqui nós temos a Bíblia católica, mas nós temos a Bíblia cristã, né? E aqui, por incrível que pareça, a tomada de Jerusalém por Davi é descrita como uma guerra enorme, bárbara. Os soldados de Davi cercaram Jerusalém e eram sacaneados, achincalhavam os soldados de Davi. Davi ficou com tanta raiva que disse que aquele que primeiro transpusesse os muros de Jerusalém seria o general do seu exército. Aqui eu estou com uma Bíblia católica, Bíblia Sagrada, edição pastoral, que no rodapé dessa descrição está na página 323 da Bíblia Pastoral, segundo o livro de Samuel, capítulo 5, e aqui no rodapé, em letras bem pequenininhas, o redator da Bíblia Pastoral diz o seguinte: a escolha de Jerusalém como capital é um ato estratégico de Davi como rei, tomando uma cidade que ainda não pertencia a Israel, porque havia duas tribos diferentes, ou seja, 12 tribos, mas elas se reuniram com o nome de Israel e as outras com o nome de Judá. Então eram duas facções, a Israel e Judá. E Davi, se escolhesse uma tribo de Israel, as tribos de Judá se rebelariam. E se ele escolhesse uma tribo de Judá, Israel se rebelaria. Se fosse de Israel, Judá se rebelaria. Então, para não despertar ciúmes a nenhuma das duas facções, ele então, olha como a Bíblia diz, o texto não fala propriamente de uma conquista. Claro que fala. Se você ler segundo a Samuel 5, você vai ver que o trecho fala de uma conquista brutal e sangrenta. Aqui o rodapé diz que o texto não fala. É provável, historicamente falando, que Davi tenha feito um pacto com a dinastia sacerdotal que governava a cidade. Davi seria respeitado como chefe político, rei, e Sadoc como chefe religioso, como de fato ele nomeou Sadoc como sacerdote do Templo de Jerusalém. Está aqui, no rodapé, uma explicação que, na verdade, ele, para não escandalizar, diz que não podemos ler esse texto como se tivesse havido uma guerra, mas é só ler o texto e você vai ver que é uma guerra, e é repetido em outras partes essa mesma batalha. Então, o que nós temos que fazer é saber qual das duas coisas é verdadeira. Davi conquistou Jerusalém à força, com o poder do seu exército e com o derramamento de sangue, ou ele apresentou-se ao rei de Salém, que já tinha feito um pacto com Abraão, Melquisedeque, que na época de Davi chamava-se Sadeque apenas, escrito Sadoc. Ele apresentou-se, sentaram na mesa e fizeram um tratado através do qual os jebuseus, que eram a tribo de Melquisedeque, e os israelenses e judeus, que eram a tribo de Davi, ficariam unidos num único povo, e os jebuseus respeitariam os filhos de Davi como reis por toda a vida,
e os filhos de Davi respeitariam os filhos de Melquisedeque, ou Sadeque, por toda a vida, e essas dinastias reinariam para sempre, né? Um reino de sacerdotes, que era o Sadeque, e um reino de civil, que era o chefe da nação, né? No sentido do poder civil. E isso fez essa ligação durar do ano 1000, quando Davi existia, até o ano 176, quando o penúltimo da dinastia do Sadeque foi assassinado, Onias III. Onias IV, que era o último consanguíneo da dinastia, fugiu com medo para o Egito e lá morreu de velho, solteiro e não deixou descendentes. Então extinguiu-se a dinastia dos Sadeque. Mas enquanto houve o respeito ao trato de Davi com Sadoc ou Sadeque, que era descendente de Melquisedeque, chefe dos Jebuseus, rei e sacerdote, houve paz e as duas nações se uniram através desse pacto. Mas a Bíblia conta uma batalha sangrenta e feroz de Davi com os Jebuseus. Como é que eu vou escolher? Qual é o critério? O Papa Francisco diz que tem que haver uma saída. O que eu não posso é ver pela história que Davi não podia invadir Jerusalém, porque 300 anos antes de Davi, os benjaminitas, que eram israelenses, foram mortos pelos seus irmãos judeus, e as mulheres benjaminitas e as crianças fugiram para Salém, Jerusalém, e pediram abrigo ao Sadoc, ao sacerdote rei de Salém, que é Jerusalém. E ele os abrigou, e de tal maneira, né, as mulheres judias que sobraram da tribo de Benjamim eram belas e encantadoras e casaram com jebuseus, quanto as crianças que cresceram depois casaram, quem era homem, com as jebusitas, e as mulheres continuaram casando. Então já era um povo só. E aí como é que Davi ia fazer uma guerra para exterminar um povo que na realidade já era misturado com os benjaminitas, que era o irmão de sangue dele, filho de Jacó? Um dos filhos de Jacó chamava-se Benjamim. Ele não faria isso porque já não havia mais diferença entre jebuseus e benjaminitas em 300 anos. Então é só usar o bom senso e a história, e você vê, em 300 anos não havia mais diferença entre jebuseus e benjaminitas. Então Davi ia o que? Matar os seus próprios consanguíneos. E ele era um homem piedoso e de bom senso não teria feito isso. Logo, o que o redator coloca no final da página é mais provável que Davi tenha chamado o chefe do jebuseus, Sadoc, que na verdade no original é Sadeque, justo, e tenha feito um trato de tal maneira que todo sumo sacerdote do templo que Davi mandou construir seria da tribo dos jebuseus, que na verdade tomavam o nome de jebuseus, mas já eram também judeus, e todos os reis sairiam da tribo de Judá, que era a tribo de Davi. Ao invés de ficarmos brigando, devíamos era fazer uma união para fazer essa pesquisa e chegarmos a uma conclusão. E é essa a intenção do Papa Francisco. A Bíblia 2020 seria uma revisão das Escrituras à luz da história, à luz da razão, à luz do bom senso, da arqueologia, que é quem vai tirar a limpo, né? Eu já tinha dito aqui em outro vídeo, agora vou dizer o nome deles, eu espero que eles me permitam isso, né? O professor Jonathan Matias, ele diz que a passagem de Isaías, que diz: ouve Israel, um sinal vos será dado.
a jovem ficará grávida e dará à luz um filho que será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aí o professor Matias diz: é impossível, porque mais tarde os 70 vão traduzir a Bíblia, 300 anos antes de Cristo, e vão dizer: a virgem dará à luz. Alguém errou. Então não foi o profeta Isaías, porque a profecia foi dada através dele. Então foram os 70, ele conclui no vídeo dele. Os 70 erraram. Mas aí o outro professor, que é Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo e também professor, doutor, ele dá a solução para esse fato. E a solução é o contexto. Na época em que Isaías disse essa profecia, uma jovem dos 6 aos 14 anos era tão vigiada que ela não podia ter contato com um homem. Ela era cercada de aias, de mulheres mais velhas que não permitiam que nenhum homem se aproximasse dela. Por isso que Maria não conheceu José. Conheceu aí é a palavra bíblica para coabitar, né? Eram noivos durante um ano. Maria apareceu grávida e José disse: eu não tenho nada a ver com isso, deixa eu ir embora para não ser chamado de corno, né? E na verdade Deus disse a ele: não, José, você não será chamado de corno. Aquilo que Maria traz no ventre dela é fruto do Espírito Santo. E aí José: não temas, disse o anjo, aceitar Maria como sua esposa. E José, então, acreditando no anjo, mais uma vez a crença, ele voltou para sua casa e casou com Maria, e os dois tiveram Jesus como filho, sendo que José, chamado pai nutrício, e Maria é a mãe carnal. Portanto, a carne de Jesus é a carne de Maria, por isso nós católicos temos tamanha devoção a ela. E aí o professor Jonathan Matias diz que foi um erro dos 70 anciãos mais sábios de Israel. Me desculpa, Jonathan, mas eu não acredito que 70 anciãos sábios e versados nas Escrituras, inspirados por Deus para fazer a tradução da Tanakh, errassem. E aí o professor doutor Rodrigo Silva dá o contexto. Então, quando os 70 traduziram a Tanakh para o grego, eles usaram a palavra virgem, partenos, porque não havia nenhuma moça naquela idade, naquela civilização, que não fosse virgem. Não havia. Então, Isaías disse: eis que vos será dado um sinal. Ora, que sinal é esse? Se fosse simplesmente uma jovem que desposasse um homem e os dois coabitassem e nascesse um filho, qual é o sinal que haveria, Jonathan? Qual seria o prodígio? Lembra-se que o profeta diz que será um sinal, um prodígio, um portento, um milagre. E o milagre só existe se a jovem for virgem, partenos. Então os 70 não erraram. Você me desculpa, mas corrija seu vídeo. Os 70 fizeram a crítica do contexto e perceberam que essa jovem teria que ser necessariamente virgem. Portanto, eles usaram explicitamente a palavra partenos em grego, que significa virgem. Ora, como é simples, meu Deus, chegar à verdade através do bom senso, mas o meu admirável e mestre respeitável, porque eu vejo os teus vídeos para aprender. Para preparar os meus, eu assisto aos teus, professor Jonathan Matias, e lhe dou meus parabéns e meus agradecimentos pelo seu belíssimo trabalho. Mas aí você deu uma escorregadela feia que o professor Dr. Rodrigo Silva explicou claramente em um vídeo dele falando de Maria. Maria 1, Maria 2. Ele dá essa explicação contextual tão simples e tão clara, né? Que aí você, tendo essa explicação do professor Rodrigo Silva, segundo o contexto, uma jovem de 14 anos, como era o caso de Maria, era cercada de mulheres que não deixavam nem mesmo o noivo se aproximar, ela tinha que ser virgem necessariamente. Portanto, o professor Rodrigo Silva, doutor em arqueologia, ele nos dá a chave.
É simplesmente necessário sermos humildes e procurarmos a verdade com o amor que temos a Deus, porque Jesus disse que Ele é a verdade. Se encontrarmos a verdade, encontraremos Jesus. Deus é verdade. Então as coisas devem ser resolvidas assim. E é assim que eu creio que o Papa Francisco vai fazer na revisão que ele já ordenou que seja feito. Ele não disse que vai. Os repórteres malvados disseram: Papa vai enlouqueceu, vai cancelar a Bíblia. Não, ele vai fazer uma revisão de um livro que foi escrito, o Novo Testamento há 2000 anos atrás e o Antigo Testamento há 3000 anos atrás. Está precisando de atualização e nessa atualização estaremos precisando de pessoas sábias, eruditas, cultas, mas sobretudo que tenham bom senso e que saibam como é importante para o homem crer. Não importa em que. Ateu não existe. Eu vi uma conferência de Leandro Carnal em que ele pedia a Pondé, que estava ouvindo, que encerrasse a conferência, e Pondé disse: você estava falando no Café Filosófico e eu estava pensando que os ateus têm um grande problema. Se eles não creem em Deus, em que eles creem? Ou em si mesmos, ou no poder do dinheiro, ou em discos voadores, alienígenas, né? Ou seja lá em que for, qualquer coisa, mas eles terão que crer. Porque eu vou fazer uma pergunta a vocês, com a qual eu vou encerrar este vídeo, que já está chegando perto dos 40 minutos. Você crê que é filho da sua mãe. A mulher que disse que é sua mãe, você crê que é filho dela. Mas você não tem certeza, somente ela. Nem o teu pai tem certeza. Porque ela pode ter ido para a cama com vários homens. Só ela sabe quando engravidou. E de quem? Mas ela diz que é tua mãe e que fulano é teu pai e você crê. E passa a sua vida inteira baseado nessa crença. Não há ateu, portanto, porque qualquer ateu terá de crer nisto, que é filho de fulana e filho de fulano, está lá na certidão de nascimento. Então vejam, senhores ateus, não há ateu. Todos nós vivemos do que cremos. Pensamos segundo sentimos e sentimos segundo cremos. Essa é a fórmula. Não importa em que você crer. Eu estou disposto a aceitar a sua fé, seja ela qual for, contanto que você também aceite a minha. Mas podemos discutir amigavelmente, trocar ideias, dialogar, para ver se nós chegamos a uma conclusão mais clara, que possa estar mais perto da verdade, porque dificilmente chegaremos à verdade com V maiúsculo. Então não há ateus, porque todo mundo crê que é filho da mãe e do pai que a mãe disse que é pai dele. Essa é uma crença completamente generalizada. Não há quem não a tenha, porque ninguém pode provar. Está lá no seu atestado de nascimento, na sua certidão de nascimento, nos seus documentos e em tudo mais, filiação. E está lá nome do pai e nome da mãe. Só sua mãe é quem sabe. Ela não precisa crer. Ela sabe quem é o seu pai e sabe que ela é mãe. Né? Então, tá aí. Muito obrigado. E agora que nós esclarecemos que não é nossa intenção converter ninguém ao catolicismo, nem ao judaísmo, porque eu não tenho nenhuma obra judaica, nem ao islamismo. O que nós queremos aqui é dizer: todo homem crê em algo, mesmo que ele se diga ateu. As nossas atitudes, a nossa vida, a nossa moral, a nossa postura é movida pelas nossas crenças. Portanto, é muito importante crer. É muito importante a sua crença, seja ela qual for. Para mim, para você e para a sociedade em geral.
porque nós faremos aquilo que nós cremos ser certo. Esta é a intenção deste bloco, do qual este vídeo é o número 6. Então, nós continuaremos e damos a essa sequência de etapas o nome de Aprendendo a Ver, porque só não vê quem não quer. Todos cremos. A questão é em que ou em quem. Obrigado, deem seu like e, se quiserem, se inscrevam no canal. Até a próxima.